para mais de 100 cidades através do 93,5 FM e para todo o planeta aqui na nossa Jovem Pan News Natal na internet, tanto no YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Natal, como também no Radiosnet, nas plataformas de streaming. Acesse radios.com.br e procure lá a Jovem Pan News Natal. A gente está recheado de notícia e de informação para você que está acompanhando, mas então vamos logo às manchetes do dia. Rio Grande do Norte confirma mais 23 mortes por Covid-19. O total ultrapassou as 3.600 após o boletim desta segunda-feira. Vacinação de idosos tem início com formação de filas aqui em Natal. Idosos com mais de 85 anos foram imunizados na capital potiguar. Final de semana teve decretos municipal e estadual acerca de medidas contra a Covid-19. Petrobras anuncia o 9º aumento seguido na gasolina e no diesel. Aumento novamente na ordem dos 12 centavos nas refinarias. A expectativa é que amanhã esse preço já chegue nas bombas para o consumidor final. Rio Grande do Norte teve 2 prisões no início do decreto do toque de recolher no estado. E Prefeitura no interior faz seleção para vagas na educação. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Destaques da Tribuna. Começar atualizando os números da Covid no nosso estado. Hoje, o Rio Grande do Norte confirmou mais 23 mortes por Covid. Ontem, domingo, não tinha sido confirmada nenhuma morte, então veio aquele sopro de esperança após semanas tão complicadas, só que hoje o número de 23 óbitos foi confirmado. Com isso, o estado chegou a 3.608 óbitos pela doença. Além dos registros, outras 726 mortes seguem em investigação pela Secretaria e outros 730 foram descartados. O total de infecções pelo vírus alcançou o número de 167.429 confirmações no estado. Isso é a quantidade de pessoas que já foram confirmadas pela doença. Foram 534 novas notificações nesta segunda-feira. O estado ainda tem 86 mil casos suspeitos para a Covid-19. Esses são os números epidemiológicos divulgados há pouco. A taxa de ocupação segue um pouco acima dos 80%, o número que vem sendo padrão nas últimas semanas aqui no estado. Falando em Covid, hoje foi início da vacinação para um público específico de idosos que vai receber a imunização, ou melhor, que já pode ter recebido, inclusive, a imunização contra a Covid-19. São os idosos com mais de 85 anos. Hoje pela manhã existiam vários pontos para pedestres e outros para drive-thru para receber esse grupo de idosos com 85 anos ou mais, sem a necessidade de estar de fato acamado. O que a gente viu no início da manhã foi a grande formação de filas aqui no estado, nos pontos de vacinação na capital potiguar. No caso, o Shopping Via Direta e o Palácio dos Esportes principalmente. Além disso, está no portal tribunadonorte.com.br, o ginásio Nélio Dias com formação de filas um pouco menor. Agora à tarde, bem mais tranquila a situação e a gente pede novamente para você, não há necessidade de aglomerar mesmo dentro dos seus veículos, porque tem um impacto no trânsito da região, tem o tempo de espera do idoso para estar se vacinando, tem um prazo suficiente para todo mundo se vacinar com tranquilidade, não adianta procurar imediatamente a vacinação assim que ela se abrir. Então, a gente sempre está vendo isso na vacinação. Início muito procurado, com muita gente nos pontos, e aí no decorrer do dia dá uma diminuída, que até tem um tempo de ócio, de fato, de quem está aplicando essa vacinação. São 10 unidades básicas no estado, na capital potiguar, que estão fazendo a aplicação. Então, acompanha lá no tribunadonorte.com.br essa situação. São 3 horas e 38 minutos. Vamos de panorama político. Virginia Celli na área, atualizando o panorama do assunto aqui no estado. Na Jovem Pan News Natal, Panorama Político, com Virginia Celli. Surge esperança para a abertura de novos leitos de UTI. Decisão do STF, favorável aos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia, pode beneficiar o Rio Grande do Norte. Eu sou Virginia Celli e este é o Panorama Político, o podcast da Pan News Natal que acompanha, entre outras coisas, o comportamento dos gestores diante da pandemia. No final de semana, uma liminar concedida pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo reative os leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 nos estados de São Paulo, do Maranhão e da Bahia.
A ministra atendeu a pedidos feitos pelos 3 estados. A decisão é liminar, mas o governo federal já é obrigado a cumprir a determinação. E quando isso acontecer, outros estados como o Rio Grande do Norte podem ser beneficiados. Hoje completa exatos 10 dias que o governo do RN anunciou que aumentaria o número de leitos de UTI na Grande Natal. Municípios como Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo seriam beneficiados. À exceção da capital, os demais, na verdade, teriam os leitos reabertos, já que eles existiam e foram fechados por falta de recursos. Aqui mesmo na Pan News Natal, no dia 4 de fevereiro, o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, disse que se o governo federal não voltasse a financiar os leitos de UTI Covid, o governo do RN não teria como mantê-los abertos. Dias depois, o dinheiro não veio e o governo fechou os leitos do Hospital de Campanha de São Gonçalo, leitos de Parnamirim e do Hospital da PM. Agora, no auge da pandemia, quando a região metropolitana registra a pior fase da doença, o governo do Rio Grande do Norte encontra dificuldades financeiras para reabrir leitos de UTI. Ao tomar conhecimento da liminar, o Ministério da Saúde reagiu. Disse que a desabilitação ou suspensão do pagamento de leitos ocorreu por decisão dos estados e que o dinheiro só é repassado conforme a demanda dos governadores. A decisão da ministra Rosa Weber determina que a União volte a financiar a mesma quantidade de leitos que financiava em dezembro de 2020. A decisão está tomada, mesmo que em caráter liminar, terá que ser cumprida. O que se espera agora é que o governo do RN use os mesmos instrumentos jurídicos para ter direito à mesma decisão. Afinal, a crise da pandemia não pode mais esperar. Este foi o Panorama Político desta segunda-feira. Até o nosso próximo encontro. Jovem Pan News Natal, Panorama Político, com Virginia Celli. Virginia volta amanhã no Jornal da Manhã Natal e também em mais episódios do Destaque da Tribuna e do Pan News em Revista Natal. São 3h42. A gente volta já com mais notícias sobre Covid, inclusive decretando o que aconteceu no final de semana com os documentos oficiais do Estado e do município em proteção ao contágio da doença do coronavírus. Destaques da Tribuna. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Do interior ao litoral, trilhas por lugares inusitados, um verdadeiro passeio pela geografia territorial, histórica e cultural do estado potiguar. O Bora vai te levar a uma experiência emocionante, resgatando as nossas raízes, revelando o nosso DNA. Os episódios são para assistir bem acompanhado. Confira as edições semanalmente no portal tribunadonorte.com.br. Patrocínio Prefeitura do Natal, Unimed Natal e Detran RN. O bom vizinho sempre cuida de você. Por isso, a Rede Mais reforçou suas medidas de prevenção ao coronavírus, como a higienização constante em carrinhos e cestinhas, adesivos no chão para marcar a distância entre as pessoas, placas de acrílico nos caixas para proteger os colaboradores e o controle de entrada de apenas uma pessoa por família. E claro, sempre de máscara. Faça sua parte e colabore com esse cuidado. Rede Mais, o seu bom vizinho. Rede Jovem Pan News, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Destaques da Tribuna. Estamos no ar, de volta. Destaques da Tribuna aqui na sua Jovem Pan News Natal, detalhando mais situações da Covid-19 no nosso estado. Final de semana foi de 2 pessoas detidas, no caso, por conta da desobediência do toque de recolher. A partir das 10 horas da noite, algumas normas têm vigor aqui no estado, entre elas a impossibilidade do consumo de bebidas alcoólicas em público, também o fechamento de bares a partir das 10 horas da noite. Em 2 situações, uma no sábado, outra no domingo, pessoas precisaram ser conduzidas às delegacias de cada município. No caso, a pessoa aqui da Zona Norte de Natal foi conduzida a uma delegacia, a lá de São José do Campestre foi conduzida à delegacia da cidade vizinha de Nova Cruz. Então, as 2 situações, as pessoas precisaram assinar um termo para voltar para casa, mas elas resistiram, de fato, ao fechamento dos bares e ao pedido do pessoal que fazia fiscalização, os policiais, para que deixassem o local. Essas normas fazem parte do decreto oficial do governo do estado. Aqui em Natal também tem decreto municipal com endurecimento das medidas contra a Covid-19. Em Natal, inclusive, o domingo foi o primeiro dia no fechamento do acesso à orla. Final de semana e feriados, caso existissem dentro desse período de 15 dias,
não teria a possibilidade do natalense ou do turista acessar a orla, porque ela estaria fechada como medida de prevenção ao avanço da Covid no nosso estado. Mais detalhes no tribunadonorte.com.br. 3h49, agora é Dizendo Tudo com o Alex Medeiros. Dizendo Tudo com Alex Medeiros. Olha, ontem foi um domingo cheio de assuntos na mídia, como a decisão da Copa do Brasil, a festa do Globo de Ouro, as frescuras do Big Brother e o lockdown em quase todos os estados, que gerou manifestações nas portas da residência de alguns governadores e prefeitos. Mas o que agitou mesmo a imprensa e as redes sociais foi o Twitter do ministro da Comunicação, o potiguar Fábio Faria, que no meio da tarde passou a divulgar os valores dos repasses de recursos do governo Bolsonaro para os estados, questionando o destino dado pelos governadores durante a pandemia. O próprio presidente da República aderiu às postagens do seu ministro e passou a publicar também os bilionários números das verbas repassadas. Minutos antes de publicar a tabela de repasses, Fábio Faria deu uma cutucada dizendo, abre aspas, estamos há um ano com a Covid e centenas de bilhões de reais do governo federal foram para os estados. O ex-Mandetta dizia que o isolamento era para as pessoas ficarem em casa, achatar a curva até que os estados pudessem construir os leitos de UTI. Fecha aspas. E aí ele conclui com a pergunta. E aí? Para onde foi o dinheiro? As postagens de Fábio Faria e de Jair Bolsonaro afirmaram que o governo federal destinou cerca de 600 bilhões de reais para os estados investirem na área de saúde no ano passado. E acrescentaram os valores indiretos de ajudas aos estados, como a suspensão e a renegociação das dívidas, que somaram 294 bilhões de reais em 2020. Bom, por volta das 18 horas de ontem, domingo, o ministro endureceu a postagem dizendo, abre aspas, desmontam os hospitais de campanha, vão para Miami sem máscara comprar Gucci, fecha aspas. Aqui o Gucci é uma alusão aos produtos da famosa grife italiana, né? E que remete à viagem do governador de São Paulo, João Dória, feita no final do ano passado, e que teriam dito que ele estava numa loja da Gucci. Bom, aí prossegue Fábio Faria. Fazem coletiva todos os dias que ninguém suporta mais e quebram a economia sem o menor pudor. O jornal Folha de São Paulo e o portal UOL saíram em defesa dos governadores, lembrando que os repasses da saúde são obrigatórios nos mesmos moldes dos recursos para a educação. Mas os números reais do orçamento para 2021 são bem abaixo desses 600 bilhões citados pelo presidente e pelo ministro, e que estão no portal da Transparência e na plataforma Localiza SUS. Para a educação, por exemplo, este ano serão 123 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto para a saúde serão 55 bilhões e 600 milhões de reais. Veja aí que é bem abaixo dos 600 bilhões. O que gerou, na verdade, toda a zoada com as postagens de Fábio, irritando governadores como Flávio Dino do Maranhão, que chamou de fake news, é que o tom dado pelo ministro é de uma obscuridade no trato do dinheiro que veio para combater a pandemia. Coisas como as compras milionárias sem licitação para hospitais de campanha e respiradores, mas que nem foram viabilizados em alguns casos, em vários estados. Somente o estado de São Paulo, por exemplo, recebeu 135 bilhões de repasse obrigatório e mais 55 bilhões em auxílio. É um valor bem maior do que todo o repasse da educação previsto no orçamento deste ano. Os números do Rio Grande do Norte representam a soma de vários anos de arrecadação do nosso governo aqui. Fábio Faria afirma que vieram mais de 18 bilhões para a administração Fátima Bezerra investir no controle da pandemia. O assunto, em tom de polêmica, prossegue nesta manhã nas redes sociais, nos sites e parte da grande imprensa. E se esse dinheiro todo foi destinado no ano passado e o que temos agora é só essa falta de leitos e até de oxigênio para as vítimas da Covid, o país poderá estar diante de um novo escândalo de grandes proporções nos moldes do mensalão, o que não seria novidade, pois no Brasil, escândalo pequeno nunca teve vez, não? Aliás, falar nisso, leiam quem não leu
a entrevista do ministro Gilmar Mendes na Tribuna do Norte do domingo. Tem muita coisa lá que a gente não tinha visto em lugar nenhum. E até quarta-feira. Dizendo tudo com Alex Medeiros. Aí o Alex Medeiros deu uma deixa maravilhosa para a gente ouvir pelo menos uma parte desse bate-papo aqui do pessoal da redação da Tribuna do Norte com o Gilmar Mendes. Entrevista muito polêmica, repercutiu nacionalmente, que ele fez severas críticas à Operação Lava Jato, como ela foi de fato desencadeada. Vamos ouvir uma partezinha, na volta a gente passa o resumão da matéria e onde você pode acessar mais informações. Nós vamos ver que o tribunal quase que se tornou, de alguma forma, um cogestor da política sanitária, arbitrando, inclusive, esses conflitos e tal, e acho que ajudando até o governo a resolver algumas pendengas, algumas pendências que havia, liberando de injunções que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecia, e também arbitrando os conflitos federativos que se instalavam, muitas vezes dizendo a União não pode requisitar respiradores já comprados por estados, em suma, ou dizendo que a União não poderia liberar atividades ou serviços considerados essenciais se estados e municípios estavam adotando o isolamento social, em suma, ou mais recentemente ainda, a questão da obrigatoriedade das vacinas. Tá imperdível, viu? Imperdível, repercussão completa no tribunadonorte.com.br, severas críticas, inclusive o vídeo completo, mais de 40 minutos de entrevista lá no portal tribunadonorte.com.br. 1º de março de 2021, 3h51, a gente volta já. Destaques da Tribuna, esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Política, economia, saúde, os principais assuntos que movem a sociedade. Você acompanha no Jornal da Manhã Natal. Neste ano com novidade, a jornalista Virginia Celli se junta ao time com sua experiência e relevância para ajudar a desvendar os fatos que você precisa saber. Jornal da Manhã Natal. Com Jussara Correia, Júlio Pinheiro e Virginia Celli, de segunda a sexta, às 8 horas, na Jovem Pan News Natal. Ouça no 93,5 FM, no portal tribunadonorte.com.br. Assista no canal do YouTube, Jovem Pan News Natal. Jornal da Manhã Natal. Compromisso só com a verdade. Tá no impresso, tá no digital, tá aqui, ali, tá acolá. Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Posso comprar, posso anunciar. Tem de tudo, é ligeirinho encontrar. Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Novo Classificados Tribuna, mais fácil de vender, mais fácil de anunciar. 40066161, Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Jovem Pan News Natal, 93.5 FM, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Rede Jovem Pan News. Destaques da Tribuna. 3h53, vamos continuando aqui no Destaques da Tribuna. Seja bem-vindo a 93,5 FM. Recadinho bacana da Prefeitura do Natal, porque em breve tudo isso vai passar e poderemos viver nossa cidade juntos novamente. Mas até lá, continue mantendo os cuidados, respeite o distanciamento social, use máscara, higienize as mãos e fique atento ao calendário de vacinação. Logo estaremos juntos fisicamente, com saúde e segurança, para vivermos as nossas belas praias, aromas e sabores. Logo estaremos juntos para vivermos Natal. Prefeitura do Natal, viva tudo isso, viva Natal. Quem sabe muito bem como viver Natal é a Sofia Mota, no Pensando a Cidade, pensando, claro, Natal. Na Jovem Pan News Natal, Pensando a Cidade, com Sofia Mota. Essa semana começaria a conferência final da revisão do Plano Diretor de Natal, a última etapa antes de chegar na Câmara dos Vereadores. Mas a conferência foi adiada, cuja data e formato devem ser definidos na quarta-feira pelo Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor. Estamos há praticamente um ano do primeiro decreto estadual, em março de 2020, que buscou diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos
para mitigar a disseminação do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. De fato, hoje estamos vivendo uma segunda ou terceira onda. Mas o que mudou na nossa relação com a cidade nesses quase 12 meses de pandemia? Esse é o tema do podcast de hoje. O vírus e sua transmissão se valem de duas coisas. A primeira é a mobilidade global, as conexões em um mundo altamente integrado, a globalização. A segunda é a cidade como motor de contato. O modo como a pandemia se concretiza se vale das estruturas de interação materializadas na forma das nossas cidades. Desde sua origem, por volta de 8.000 anos atrás, cidades são máquinas de gerar contato e comunicação. Em uma pandemia, só pode haver contágio se houver contato. E cidades são formas muito eficientes de criar contato entre as pessoas. Essa é a sua natureza. É isso que as cidades fazem. Cidades são lugares de difusão, de ideias e inovações, sobretudo as cidades maiores e mais densas. Com mais pessoas concentradas no espaço, temos mais interações, mais ideias, mais ganhos de especialização e de diversificação na economia, mais inovações. De outro lado, a pandemia emerge mais rapidamente em uma rede global, trabalhando de forma cada vez mais integrada. A questão agora é o que isso vai significar para o futuro da vida urbana, o futuro das nossas vidas na cidade ou fora dela. Depois da experiência de isolamento e de incorporarmos profundamente a necessidade de evitar o contato, vamos nos sentir confortáveis em compartilhar locais públicos ou edifícios com outras pessoas? As pessoas vão querer andar em suas cidades ou em ruas outrora borbulhando urbanidade, como o emblemático bairro do Alecrim? Há um sério risco de que muitas pessoas não queiram mais essa experiência em função dos riscos. As marcas podem ser profundas no uso do espaço urbano e talvez na própria forma do espaço urbano no futuro próximo. Você, que está em Natal, Mossoró, Caicó ou qualquer cidade do estado, o que mudou no seu dia a dia na cidade nesses quase 12 meses de pandemia? Compartilhe comigo sua experiência. Manda aqui pro WhatsApp da Pan News Natal ou no Instagram, @pipa_urbanismo. Você ouviu Pensando a Cidade, com Sofia Mota. Valeu, Sofia Mota. Ela volta na quarta-feira com mais Pensando a Cidade aqui na Jovem Pan News Natal. 3h56, já a reta final do nosso Destaques, é hora do recado do Bora Veranear, que esse momento vai percorrer lugares já conhecidos da grande maioria dos potiguares. Já estamos na reta final do verão e do Bora, é uma produção de verão especial do Sistema Tribuna Comunicação, disponível no portal tribunadonorte.com.br. Por lá, todos os episódios até agora gravados com Alice Carvalho em 9 destinos diferentes espalhados pelo estado, uma postura totalmente diferente, uma nova leitura do verão potiguar, principalmente em tempos de pandemia. Então confere lá, tribunadonorte.com.br, o Bora Veranear. Bora Veranear é um oferecimento, patrocínio da Prefeitura do Natal, Unimed Natal e Detran RN. 3h57, chegamos ao final do nosso Destaques da Tribuna. Vem aí o Jovem Pan News agora na programação da Rede Jovem Pan de informação. A gente volta amanhã às 11 da manhã com o Tribuna Esporte, depois Destaques da Tribuna a partir das 3h30 da tarde. A gente volta amanhã e até lá. Você ouviu na Jovem Pan News Natal os Destaques da Tribuna. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado 24 horas por dia. ZYR 830, 93,5 FM. Rádio Cabugi Limitada, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Esta é a Jovem Pan News Natal. Futebol, temporada 2021, é na Jovem Pan News Natal. Segunda, pela Copa do Nordeste, ABC e Ceará, às 21h30 no Frasqueirão. Narração com Ivan Nunes, comentário Itamar Ciriaco, reportagem Ícaro Carvalho, ancoragem Ricardo Santos. Ouça no 93,5 FM e no canal do YouTube Jovem Pan News Natal, no tribunadonorte.com.br. É a Jovem Pan News Natal, cada vez mais colada com a torcida. Oferecimento, Supermercado Nordestão, show de prêmios Nordestão, emoções o ano inteiro. Pitu, é a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações. Beba com moderação. Tribuna em Campo.
A Prefeitura já iniciou a vacinação contra a Covid para os idosos com 85 anos ou mais. As vacinas podem ser tomadas nos drive-thru Palácio dos Esportes, Nélio Dias e Via Direta, e nas unidades básicas de saúde do Tirol, Brasília Teimosa, Candelária, Planalto, Nazaré, Felipe Camarão, Pajuçara, Nova Natal, Vale Dourado e Panatis. Os idosos devem levar documento com foto, atestado de residência e carteira de vacinação. Prefeitura do Natal. A Tribuna do Norte completa 70 anos de história como sinônimo de qualidade e credibilidade. Somos multiplataforma. Nosso portal de notícias recebe mais de 12 milhões de páginas acessadas por mês. Somos interação. São mais de 900 mil perfis conectados em nossas redes sociais. Somos os maiores e mais confiáveis produtores de conteúdo do Estado, seja no impresso ou no meio digital. Acesse tribunadonorte.com.br e tenha o mundo em suas mãos. Interagir com a Jovem Pan News Natal é simples e fácil. Pelo WhatsApp, você manda recado e pode receber alerta dos nossos programas. Adicione nos seus contatos 849-8116-4089. No Instagram e no Face, você confere os destaques do dia e as novidades no @Jovem Pan News Natal. E estamos em áudio e vídeo também no YouTube, onde você interage opinando, dando sugestões e nos assistindo. Vai lá no YouTube, Jovem Pan News Natal, se inscreve e clica no sininho. É a Jovem Pan News Natal cada vez mais perto de você. 21, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. São 4h01. Excelente tarde para você. É bom demais ter a sua companhia nesta segundona, 1º de março. E que seja um mês maravilhoso para todos nós. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo! Jovem Pan, agora! Brasil registra em fevereiro o segundo maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O colapso no sistema de saúde, antes restrito ao Amazonas, agora atinge várias partes do país. Jair Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro criticam novamente o isolamento social. O presidente da República ainda voltou a defender o tratamento precoce, considerado ineficaz contra a Covid-19. Secretários de saúde pedem toque de recolher nacional e fechamento de escolas, bares e praias. CONAS divulgou carta sugerindo medidas urgentes para evitar caos na rede pública e privada de saúde de todo o país. Governador João Dória classifica atividades religiosas em templos como serviço essencial. A medida tem pouco efeito prático, já que a realização de missas e cultos já era permitida até mesmo na fase mais restritiva da quarentena. A Petrobras aumenta o preço da gasolina pela 5ª vez neste ano. Aumento em 2021 do combustível já chega a 41,3%. São 4h03. O Brasil registrou em fevereiro mais de 30 mil mortes pela Covid-19, de acordo com as secretarias de saúde. Fevereiro teve o segundo número mais alto de mortes desde o início da pandemia e o maior desde julho. Fevereiro foi também o terceiro mês consecutivo em que as mortes de um mês superam as do mês anterior.
3 estados tiveram recordes de mortes. São Minas Gerais e Rondônia pelo segundo mês consecutivo e Roraima, que ultrapassou os registros de mortes vistos em julho. O colapso no sistema de saúde antes restrito ao Amazonas agora atinge várias partes do país. No dia 25, o Brasil registrou o recorde de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. 1.582 pessoas morreram. E Bolsonaro volta a defender tratamento ineficaz contra o coronavírus. Vamos a Brasília com Antônio Maldonado. Oi, Antônio, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã de hoje o que chama de tratamento precoce contra a Covid-19. Ele diz ter determinado que embaixadores apurem informações sobre supostos testes bem-sucedidos de medicamentos cujos próprios fabricantes já anunciaram que não têm eficácia contra o coronavírus, como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Bolsonaro também confirmou que uma comitiva do governo vai a Israel na quarta-feira para fechar um acordo e trazer para testes aqui no Brasil o spray que teria ajudado na recuperação de cerca de 30 pacientes por lá. Na contramão dos especialistas, o presidente afirma que o tratamento precoce não gera efeitos colaterais e salva vidas. Nós somos a 8ª economia do mundo. Nosso IDH aqui não é tão bom perto do primeiro mundo. O que leva o país a ser o 26º no número de mortes por milhão de habitantes? Alguma coisa está acontecendo aqui. Só pode ser o tratamento precoce. Não tem outra explicação para isso. Bom, Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos que têm determinado aí medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Segundo ele, o fechamento já se mostrou ineficaz. Ele vai chegar. Se não me engano, 9 estados estão fechando tudo. Não deu certo ano passado. A depressão. Desculpa aí, pessoal. Não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Não. Claro. Tem demais ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter. Olha, o vice-presidente da República também comentou as medidas de restrição que têm sido impostas aí em estados e municípios. Na avaliação do general Hamilton Mourão, cada gestor é que tem que encontrar uma saída para ajudar a população. Mas a solução mesmo é a vacinação em massa. A população se cansou antes do tempo. Muita gente foi para a rua, né? A gente tem visto aí protestos por parte de parcela da população. Então é uma situação complicada, não é simples isso aí. A única saída é vacinar todo mundo, o resto tudo é paliativo. Bom, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, tem gente da política que se interessa em ver o cara ser entubado e ter outros problemas mais graves de saúde. O senador Flávio Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social, ainda que a medida seja pregada pelas autoridades médicas e sanitárias como uma das principais no combate à pandemia de Covid-19. E para a gente ter mais informação sobre o assunto, agora eu chamo Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Exatamente. Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, fez duras críticas aos governantes que, Brasil afora, têm adotado medidas restritivas de funcionamento e circulação para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. Flávio Bolsonaro não citou diretamente, nominalmente, nenhum governante, mas as críticas pareciam ser direcionadas, por exemplo, ao governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Na avaliação de Flávio